Olá, amigos da Red Flow, da TV 247. Meu nome é Stephanie Costa. Eu estou aqui em mais uma transmissão muito especial com um convidado aí que deu o que falar nos últimos dias, né? O Adrian Silva, que é um dos representantes e organizadores do Facada Fest, o evento de punk que deu aí uma terrorizada, né, no nosso ministro da Justiça, que não tem muito o que fazer, né? E vai atrás de pessoas que estão aí tentando organizar eventos culturais. Bom, Adrian, eu queria te agradecer por esse tempo aí que você reservou para falar aqui com a nossa audiência, né? Depois de tudo que aconteceu, tudo bem que foi por uma via ruim, né? Foi por um abuso de autoridade, mas no fim repercutiu e deu uma boa visibilidade aí para vocês no Pará, né? Bem, primeiramente, saudações cabanas, né, a todos que nos acompanham. Stephanie, é um grande prazer, uma grande satisfação poder estar aqui conversando com você, poder estar esclarecendo toda essa grande situação, né, que nós estamos vivendo no presente momento, né, que se deriva naturalmente de um evento de punk hardcore, né, um evento sociocultural e acaba mexendo com as balizas governamentais do nosso país. Então, para mim é uma Certo. grande satisfação, inclusive representar, né, ser um dos representantes, melhor dizendo, né, deste movimento. Certo. Eu que, como eu disse no início, eu que agradeço aí pela disponibilidade. Bom, eu queria que você começasse, Adrian, contando um pouquinho da história do Facada Fest, né? Porque a gente tá vivendo um momento muito aí de fake news, né? Onde as pessoas compartilham muitas notícias que não são verdadeiras, né? E eu vi aí esses dias muitas pessoas falando que o nome, até o próprio nome, o Facada Fest, tinha algo em relação com a facada lá que o atual presidente, né, levou em 2018. Só que o festival é de antes, né? É de antes do atentado né, o suposto atentado que aconteceu contra o Bolsonaro. Queria que você contasse um pouquinho de como que surgiu o Facada Fest. Perfeito. Na verdade, esse é o ponto, né, central, vamos dizer assim, da investigação policial que existe hoje, né, ao movimento Facada Fest, né? Exatamente a partir de uma representação que foi feita pelo Instituto Conservador de São Paulo, né, exatamente associando o título do festival, né, ao fatídico, né, aquela situação envolvendo o até então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Né? Na verdade, a expressão facada fest, ela é anterior, ela antecede aquele episódio. E aqui a gente nem precisa entrar no mérito se o fato efetivamente aconteceu, se não aconteceu, porque existe também uma polêmica em torno disso, mas é irrelevante para a gente nesse momento. Porque é importante saber que o movimento existe antes mesmo daquele episódio. Então, portanto, um grande contrassenso tentar associar o título do evento àquela situação. Né? Na verdade, é sinônimo de ignorância, é sinônimo de desconhecimento ao que é esse movimento. Quando nós estamos falando do Facada Fest, do movimento Facada Fest, que está muito além, portanto, de um mero festival, nós estamos falando, na verdade, de um coletivo, de um conglomerado, né, de músicos, de artistas daqui do estado do Pará, né, que se uniram, né, que na verdade ao longo dos anos vem se unindo, né, lá desde os idos de 2017, né, para dar inicialmente visibilidade a bandas, a músicos e artistas, né, que trabalham com música autoral, que trabalham com música independente e que, portanto, não se encontram no mainstream, mas no underground, né, paraense, para movimentar a cena, né, possibilitar que existam lugares para que essas bandas possam divulgar os seus trabalhos e, além disso, né, que tenha naturalmente essa pegada sociocultural, porque não se trata simplesmente de organização de festivais, né, ou como a gente diz, né, de gigs. Né? Na verdade, nós estamos nos referindo aí a um grande movimento que, inclusive, tem uma conotação social, beneficente, filantrópica muito interessante. Né? Quer dizer, os eventos acontecem, mas não apenas temos reunião de músicos e bandas tocando, nós temos organização de oficinas, coleta de livros, alimentação para pessoas carentes, ou seja, né, é um grande conjunto de pessoas que estão engajadas com a sociedade, né, e, sobretudo, para dar um retorno, né, às pessoas que mais precisam.
Inclusive, Adrian, você é doutor em. Você é formado em Direito, né? Bacharel em Direito, e é doutor é especializado em qual área? Na verdade, sou formado em Direito, né? Bacharelado em Direito, possuo 2 mestrados, um em Direito e um em Sociologia Jurídico Penal, e atualmente eu estou concluindo o meu doutorado também na área de Direito, né? Meu campo de pesquisa é a criminologia, né? E a Sociologia do Desvio, e aí eu estou na fase final exatamente da minha pesquisa de doutorado atualmente. Eu sou professor universitário, né, Uhum. professor do magistério superior, professor tanto de direito penal, quanto de processo penal, quanto de criminologia. E o que ajudou bastante, né? Igual a gente estava conversando aqui em off, o Sérgio Moro achou que iria mexer com pessoas sem conhecimento, despolitizadas, né? E ele se enganou, né? E a prova disso é que você está aí à frente desse processo, né? Que para atualizar aqui o pessoal, a nossa audiência, o Facada Fest recebeu uma intimação, né, da Polícia Federal que alegava que o festival estava atentando contra a honra do presidente, ao fazer um cartaz de anúncio onde tinha lá uma imagem do palhaço Bozo, né, com uma faixa presidencial e ele estava sendo empalado, né, na figura, né. E aí o motivo que eles alegaram é que estava atentando contra a honra do presidente, só que quando saiu a notícia, o então atual ministro, né, o ex-juiz Sérgio Moro, ele falou que não tinha sido, que o pedido não tinha partido dele, né? Mas que na mesma ele apoiava quem tinha tido essa iniciativa. Só que aí no dia seguinte, vocês mesmos, né, os organizadores aí do Facada, divulgaram o documento que continha a assinatura do Sérgio Moro. Ou seja, aquela matéria da Folha de São Paulo em que muitas pessoas falaram que era mentira, né, que não tinha nada a ver com o Sérgio Moro, aquilo caiu por terra e realmente foi ele que estava aí à frente das investigações. Como que você vê essa situação de chegar a incomodar um ministro da Justiça, né, que ao invés de se preocupar aí com os problemas da milícia no Brasil, de perguntar onde que está o Queiroz, né, de resolver a questão de quem mandou matar a Marielle, está preocupado em perseguir músicos. Perfeito. Na verdade, você levanta várias questões aí para a gente comentar. Primeiramente, eu sou tão apenas um dos advogados, né, que faz parte, né, desse grupo que está realizando a defesa técnica do Facada Fest. Né? Nós temos outros advogados e todos os outros advogados extremamente qualificados, né? Temos inclusive alguns representantes de uma sociedade de defesa dos direitos humanos aqui da capital, e alguns advogados que inclusive fazem parte do próprio movimento artístico, musical, do hardcore punk daqui do estado, né? Então, é o meu caso, por exemplo, que eu também possuo banda, Qual que é a né? sua banda? Minha banda se chama Teach Peace, E o é que uma você banda de toca? hardcore, toco guitarra. Massa. É uma banda que também faz parte do movimento, né? Não estava diretamente envolvida com o Facada Fest, né, nessa oportunidade, mas que também, já há alguns anos, também participa, né, das iniciativas aqui na capital, nos interiores, inclusive fora do estado. Né? Então, isso é muito interessante, isso é muito legal, né? Perceber que nós temos advogados que também fazem parte do movimento, que estão engajados. Né? É importante destacar que o movimento como um todo é um movimento politicamente, socialmente, culturalmente engajado. Né? As pessoas que estão lá no front, que inclusive foram intimadas pela polícia, né, são pessoas que compreendem muito bem, né, como se dá a lógica atual, né, das práticas governamentais. Né? Então, você destacou aí o fato do Facada ter sido intimado pela Polícia Federal. Né? De fato, na semana passada, né, nós fizemos o acompanhamento, né, de 4 pessoas que estão relacionadas ao movimento, 3 delas que haviam sido intimadas, uma que, por decisão da defesa e por decisão dela própria, decidiu voluntariamente se manifestar e prestar os devidos esclarecimentos na Delegacia de Polícia Federal. Tá? E todas essas pessoas, é importante que se destaque, elas não foram indiciadas, né, pela prática de quaisquer crime. O que acontece é que a Polícia Federal, a partir de uma provocação, né, que foi feita ao Ministério Público Federal e depois
ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, exatamente na pessoa do ministro Sérgio Moro, né? Uma vez requisitada pelo ministro, teve que instaurar o procedimento policial, né? Então, já aproveito para destacar isso, né, conforme você colocou, que o ministro Moro, de fato, ele fez aquele tweet, né, na internet, dizendo que ele não havia instaurado o inquérito policial. De fato, ele não instaura o inquérito, mas ele toma aquela decisão autorizadora, que a lei diz que em casos de crimes, envolvendo crimes contra o presidente da República, supostos crimes, né, é preciso que haja uma condição de procedibilidade para que aquela investigação exista. Isso se chama requisição. E essa requisição só pode ser realizada pelo ministro de Justiça, que no caso era o Sérgio Moro. Ou seja, muito embora ele diga que a instauração do inquérito não se deu por conta dele, o inquérito só foi instaurado porque ele autorizou. Tá? Esse é o ponto fundamental. Porque ele não tinha obrigação alguma de ter requisitado a instauração do inquérito. Então ele concorda, de fato, né, que o movimento Facada Fest teria praticado aqueles crimes que aquele Instituto Conservador do Estado de São Paulo acusa os organizadores de ter praticado. Quais sejam? Crime de apologia de crime e crimes contra a honra do presidente da República, tais quais difamação, tais quais injúria. Né? Inclusive fazem menção à violação de uma lei que é do período da ditadura, que é a Lei de Segurança Nacional. Tá? Então, na verdade, a Folha de São Paulo não mentiu. Tá? Na verdade, ela fez uma análise correta, porque o inquérito hoje na Polícia Federal do Estado do Pará só existe por conta de uma requisição do ministro Sérgio Moro. Tá? Então, por hora, eu acho que são essas questões. Entendi. E você estava falando dessa questão, né, do motivo, né, para abrir o inquérito, que fala, né, de apologia ao crime e a um atentado contra a honra do presidente. Só que, né, engraçado que o próprio Bolsonaro, né, eu fiz uma live antes de ontem com o Mal, vocalista do Garotos Podres, e ele fez questão de lembrar que o próprio Bolsonaro, antes até mesmo de ser eleito, cometeu vários crimes, né, e vários tipos de apologia ao crime, né, ao homenagear torturador dentro do Congresso, né, a xingar algumas parlamentares dentro do Congresso Nacional também, nomes aqui que eu nem vou repetir porque não vale a pena, né? E naquele período de campanha, quando ele falava que ia fuzilar a petralhada, né? Se isso não é apologia ao crime, à violência, né? O que mais, né? Um cartaz, né? Então, eu acho que nesse caso aí a balança ela não existe, não houve aí uma igualdade, né? Nesse caso. Como que você vê essa deturpação, né? Do que seria realmente um crime, o que seria realmente uma apologia, porque eu e o Mal também, né, durante a live, a gente chegou na seguinte conclusão, de que hoje o Sérgio Moro, ele serve muito mais de advogado, de miliciano, né, advogado do Bolsonaro, do que de ministro da Justiça, né? Como que você vê essa questão aí, essa polêmica toda? O cargo que o Sérgio Moro ocupa hoje, não mais de juiz, né, mas de ministro de Justiça e Segurança Pública, ele é um cargo que, naturalmente, como o próprio nome já diz, né, deve priorizar pela justiça, independentemente de quais demandas chegam a ele, se X ou se Y, né, de A a Z, não nos interessa. A grande questão é a obrigação do ministro Sérgio Moro verificar, diante de todas as demandas que são encaminhadas a ele, se existem efetivamente indícios mínimos da prática de crimes e de autoria de quem teria praticado esses delitos. Né? Quando nós estamos nos referindo, por exemplo, à situação do Facada Fest, nós estamos diante de um caso que não tem crime algum. Absolutamente nenhum crime. Eu posso deixar isso extremamente claro. Essa é a minha percepção, é a percepção de todos os demais advogados do movimento. Né? Quer dizer, não há aqui uma apologia de crime algum. É uma liberdade de expressão, né? Artística, né? Exatamente, né? A própria Constituição Federal nos garante isso, Constituição de 1988, lá no seu desde o artigo 1º, o artigo 5º em diante, né, que faz menção aos princípios fundamentais da República Democrática do Brasil
e também dos direitos e das garantias fundamentais. Então, nós temos lá liberdade de expressão, liberdade artística, né? Liberdade de pensamento, tá? Então, seja pelo fato de que o nome Facada Fest já existia há muito tempo antes, e, portanto, ele não foi criado para idolatrar, para homenagear, para exaltar uma suposta violência contra o presidente da República, seja porque a representação artística que nós temos ali, um palhaço bozo empalado por um lápis, não faz referência à faca e à facada alguma. Né? É uma imaginação, né? Uma criação que te leva a ter várias interpretações, né? Exatamente. Né? Mas, à época, o próprio artista esclareceu, né, o autor da imagem, esclareceu o que o levou a fazer aquilo, que foram os cortes orçamentários na educação que o governo federal havia proposto naquele período. Qual o nome do artista que fez É o Magno. É o Magno que fez. Magno. Magno, beleza. Magno. Portanto, existe uma crítica mordaz, uma crítica ácida, né? Mas aos atos governamentais. Não há uma crítica à pessoa. Há uma crítica a uma atuação do governo no que se refere ao corte de verbas educacionais da população. Na verdade, Facada Fest, desde a sua gênese, né, através de todas as bandas que já fizeram parte, né, dos headlines, já realizaram shows, né, e manifestações artísticas e culturais, sempre denunciou os demandos dos governos. Não é uma coisa do governo atual. Né? E, na verdade, isso não é apenas algo que faz parte do próprio Facada Fest. Isso faz parte do movimento punk paraense desde sempre. Não, né? não só do movimento paraense, né? Eu acho que não do underground como um todo. Exatamente. Né? Do brasileiro como um todo e do punk desde a sua raiz, né? Nos países centrais. Quer dizer, o paraense tem 4 décadas de existência, aproximadamente. Esse tipo de show, esse tipo de iniciativa, esse tipo de crítica sempre existiu. Não apenas no Pará, não apenas no Brasil, não apenas no mundo todo. Né? Tal qual no mundo todo já vem acontecendo. Então, na verdade, realmente nos assusta. Nos assusta por quê? Porque os próprios membros, os próprios organizadores, todos aqueles que estavam envolvidos na realização deste tipo de iniciativa sociocultural, inclusive buscar as autoridades locais, né, para pedir autorização para a realização do evento, que se deu em uma praça pública daqui da capital, né, em São Brás, de forma gratuita, né, e com o consentimento, por exemplo, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Ou seja, o próprio secretário de Segurança Pública, né, do atual governo do estado do Pará, estava ciente do que ocorreria naquela ocasião. A Secretaria de Cultura estava ciente do que aconteceria naquela ocasião, inclusive ajudou, né, o evento a acontecer. A própria Não é a primeira vez que vocês sofreram um ataque também, né? Eu me lembro que o ano passado eu conheci o Facada Fest porque tinha, agora se eu não me engano, se era um deputado ou um vereador que também abriu uma denúncia. Deputado federal. Deputado federal Éder Mauro, que é delegado, né, ex-delegado lá do estado do Pará, daqui do estado do Pará, melhor dizendo, e que hoje trabalha em Brasília, né, no Congresso Nacional. Esse evento que nós estamos fazendo referência, do cartaz do Bozo empalado em um lápis, né, ele tem o título Facada Fest 3.2, agora vai. Exatamente em decorrência dessas situações que aconteceram antes, né? Uma tentativa de censura por parte do deputado federal, que naquela época havia considerado, né, uma espécie de desonra à imagem do presidente da República, né? Porque nós estamos falando aí de políticos que têm uma conexão partidária e ideológica muito clara e assumida, né? Isso ficou muito evidente no último processo eleitoral. E que depois, naturalmente, contou com o apoio de um dos filhos do presidente, que foi o Carlos Bolsonaro, né? Então, ambos fizeram uso das redes sociais para tentar evitar que o evento acontecesse, né? Inclusive, este deputado federal,
né, fez postagem, né, nas redes sociais, fazendo menção de que as autoridades policiais estavam cientes, né, mandando indiretas, portanto, com caráter até mesmo intimidatório, ainda que de forma indireta. Eu me lembro desse episódio. Inclusive, se eu não me engano, a Red Flow foi uma das primeiras mídias a publicar sobre isso, né? Desse abuso de autoridade que que veio, né, por parte do deputado federal. E você estava falando aí de ideologias, né? Que existe aí uma ligação muito forte, né, entre essas pessoas. Agora ele está lá no Congresso, ele compartilha muito do pensamento do atual presidente. Você que está aí no estado do Pará, região norte do Brasil, a gente teve uma pesquisa aí recente que mostrou que o avanço das igrejas aí neopentecostais, né, o maior avanço que acontece nesse momento é na região norte do país. Como que está sendo aí para vocês que, né, mexem com eventos culturais, que estão ligados ao underground, ao punk, que é uma cultura de subversão, né, de questionamento? Como que está sendo lidar com pensamentos tão retrógrados e que cada vez mais se expandem e atingem aí grande parte da sociedade, e até mesmo pessoas, né, que eram do nosso campo? Que a gente teve aí no final do ano passado vários exemplos aí de músicos ligados ao punk rock, a história do punk rock no Brasil, sendo complacentes com Bolsonaro, né, ajudaram a eleger. A própria Red Flow teve um episódio muito triste no período da eleição, né, ali no final ali no início, já no final da campanha, né, a gente teve um problema de censura, porque dos editores da revista que a gente tinha parceria, né, e que é uma revista assim de nome no Brasil, a primeira a escrever sobre metal na América do Sul em português, o cara simplesmente era bolsonarista e queria censurar uma entrevista que tinha um cunho altamente político com Ratos de Porão, né? Os caras querendo censurar a opinião política do Ratos de Porão. Então, assim, como que vocês conversam, né? Estão lidando com essa situação de ter que enfrentar pessoas que são do nosso campo, né? Que antes eram aí do hardcore, do punk, que tinham visões libertárias, que lutaram contra a ditadura e que agora simplesmente, sei lá, se tornaram bolsonaristas, assim, fascistas, não sei nem qual palavra usar, de tão assustador que é, né? Bem, Stephanie, para te ser sincero, né, esse tipo de prática de tentativa de censura da realização de eventos dessa conotação, né, do rock de maneira geral, né, movimento punk, movimento hardcore, isso não aconteceu, né? Esse é o nosso primeiro episódio, esse é o nosso grande episódio, né? E um episódio que toma cada vez mais proporções inimagináveis há um tempo, né? Como eu havia falado para você, eu conversava nesses dias com o Rodrigo Lima, né, o vocalista do Dead Fish, né, e eu questionei ele, né? Rodrigo, tem ciência, né? Tu que estás aí em praticamente 3 décadas, né, com Dead Fish, tem ciência de alguma cena nacional de hardcore e punk que tenha movimentado tanto, né? Não apenas a mídia, né, mas desestabilizado, vamos dizer assim, né, as balizas governamentais? Ele não, certamente não, né? Então, de fato, é um episódio assim que é negativo no sentido de nós estarmos lidando com práticas que são claramente autoritárias. E eu digo isso para você porque, no primeiro momento, a nossa própria legislação diz que as pessoas não serão investigadas à toa. Para que as pessoas sejam investigadas, é preciso que você tenha um indicativo de que algum crime aconteceu, efetivamente. E não há, né? Pode-se tentar, né, retoricamente dizer que há, mas de fato não há, do ponto de vista da nossa legislação e da nossa Constituição, qualquer indicativo da prática de qualquer crime. Nós temos uma manifestação, um movimento histórico-cultural, né, que une artistas, né, e artistas que vão, na verdade, fazer exercício da sua liberdade de expressão, né? Quer dizer, invocar uma lei de segurança nacional própria da ditadura é algo totalmente incompatível, né, com o Estado democrático de direito, né, que nós vivemos no nosso país pós-88, né? Quer dizer, o que só demonstra que o nosso Estado democrático ele é formal, ele não é material, né? Então a gente tem que estar lutando todo o tempo para ver o direito ser consolidado na prática,
né? Então, os tempos realmente são muito complicados por conta disso, né? Então, eu digo a você, com relação ao avanço dessas perspectivas conservadoras, vamos dizer assim, de fato, nós não encontramos qualquer tipo de resistência no que se refere à realização de eventos. Quer dizer, os músicos deixaram de frequentar algumas casas, nas quais os donos se assumiram, né, claramente, né, favoráveis a ideologias reacionárias. Aí tudo bem, nós temos uma coerência muito grande do movimento querer se afastar desses estabelecimentos. Mas não posso afirmar a você que os eventos deixaram de acontecer por conta disso. Historicamente, no estado do Pará, sobretudo na capital, as grandes dificuldades de realização dos eventos se deram, na maior parte das vezes, com o enfrentamento policial, né, da polícia chegar, intervir, tentar, né, interceptar a realização do evento. Mas nada com uma conotação pré-determinada, vamos dizer assim. Agora, outra coisa que nós também estamos percebendo é, sim, essa onda conservadora invadindo o próprio rock, invadindo, sobretudo, o metal aqui no nosso contexto. Então, são pessoas que, lato sensu, estão envolvidas com o rock and roll, né, e que, na verdade, tentam descredibilizar as pautas que estão sendo levantadas no exato momento a partir de ataques nas redes sociais. Sobretudo isso, né, ataques e ofensas. É importante que se diga isso. Durante a realização dos eventos do Facada Fest, nenhum tipo de relato de violência aconteceu. Nenhuma ocorrência policial aconteceu. Nós estamos diante de um movimento que é explicitamente contrário a práticas autoritárias e às violências. Nós defendemos, na verdade, as liberdades dos indivíduos e criticamos todas as vezes as práticas estatais, né, que reproduzem essas violências. E, na verdade, exatamente quando as pessoas estão tentando fazer uso de suas liberdades individuais, o que nós recebemos em troca é exatamente ataques, ameaças, né? E aí sim, são práticas que, na verdade, o governo deveria estar preocupado em apurar. Para finalizar, ainda com relação ao seu questionamento sobre como nós entendemos essa questão de tantas outras situações muito mais importantes que o ministro de Justiça deveria estar preocupado. Isso, de fato, existe e estar preocupado com o movimento punk é, na verdade, a última das preocupações que deveria estar na pauta do governo. Eu vou lhe dizer uma coisa, falando particularmente do nosso contexto de Belém, da capital, daquele estado do Pará, nós lidamos com um seríssimo problema de milícias privadas e grupos de extermínio. Tá? O Pará é meio até que conhecido, né? A terra sem lei. Muita gente usa essa expressão. Na verdade, Belém aparece, não apenas Belém, como outras cidades, como Ananindeua e Marituba, que são cidades vizinhas, são cidades dormitório, né, como nós chamamos na geografia, elas apresentam altíssimos índices de homicídios. Então, se você jogar aí na internet, no Google, não estranhará encontrar Belém como uma das cidades mais violentas do mundo, né? Mais violentas do Brasil, mais violentas do mundo. Então, assim, esse é um problema candente, é um problema que já existe aqui há tempo. Nós tivemos uma CPI das milícias que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que denunciou a existência desses grupos organizados que vêm contribuindo, uma vez associados ao tráfico de drogas na capital, sobretudo, né, nesse trânsito que a Amazônia fornece, né, como um local privilegiado de passagem, mas também de consumo de substâncias entorpecentes, né, privilegiado. Então, esse é um problema já histórico e que deveria ser alvo de interesse, né, do governo federal. O que é que nós lidamos aqui nos últimos tempos? O governo do estado do Pará solicitou ao governo federal, né, a FITIP, que é a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, exatamente autorizada pelo governo, pelo Ministério da Justiça do Sérgio Moro. Uma série de denúncias da OAB, de grupos de direitos humanos, de familiares de presos, formando um grande dossiê
de violências, de violação de direitos humanos, de torturas que vêm sendo realizadas por estes profissionais é absurdo. E tanto o governo do Estado do Pará quanto o governo federal, na figura do ministro Sérgio Moro, negam absolutamente que isto esteja acontecendo. Então, essa é uma pauta urgentíssima, porque a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária tem contribuído para um estado de exceção permanente aqui na nossa capital, em que os direitos destas pessoas são suspensos. E não apenas das pessoas presas, também dos próprios advogados. Então, a própria OAB tem enfrentado, inclusive nas instâncias judiciais federais, a violação de prerrogativas dos advogados. Nós tivemos um caso recente em que algumas advogadas sofreram revistas vexatórias, só para você ter noção, quando elas entravam nos estabelecimentos penais para fazer visita aos seus constituintes. Então, existe uma série de situações, desde o âmbito externo da capital, das periferias, dos centros urbanos, de violências, até mesmo dentro dos estabelecimentos penitenciários, com colaboração do governo federal, que saltam os olhos. São situações urgentíssimas. Então, como que denúncias de torturas e violações de direitos humanos e de homicídios praticados a céu aberto não saltam os olhos do governo federal, mas um cartaz com um palhaço empalado salta os olhos? É um paradoxo tremendo, uma desproporção absurda, e que, na verdade, não deveria estar acontecendo. O que somente destaca que o caso Facada Fest não é um caso criminal, é um caso político. Com certeza. E aproveitando, igual a gente tinha falado no início, o Facada Fest acabou ganhando notoriedade por uma coisa ruim, mas que no fim está aí gerando visibilidade, pode trazer bons frutos. Quais são aí os principais passos, de vocês aí organizadores? Vocês já têm outros eventos programados? Eu vi que outras cidades, outros organizadores em solidariedade começaram a criar facadas fest por várias cidades do Brasil, Eu até acho que eu compartilhei no meu Twitter um evento que vai acontecer em Araçatuba, interior de São Paulo, que se chama também Facada Fest. Como que está essa questão da mobilização? Já tem alguma programação já disponível? Queria também, antes de encerrar essa gravação, queria que você convidasse as pessoas, falasse onde a nossa audiência pode encontrar a página do Facada Fest, acompanhar os eventos, as bandas, principalmente as bandas, porque foi necessário tudo isso para as pessoas verem que o Brasil tem uma cena underground forte, que sempre teve aí na luta por reconhecimento, Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Perfeito, Stephanie. Bem, os contatos do Facada Fest podem ser encontrados nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, sobretudo. Lá que se concentram os maiores espaços de publicidade do movimento. Até o presente momento, nós ainda não temos, eu não faço parte da organização, mas até o presente momento nós não temos ciência de um próximo evento que vai acontecer, mas que fique claro que o movimento continuará sendo o movimento. Ou seja, em breve teremos alguma iniciativa por parte dos organizadores do Facada Fest. E isso será devidamente divulgado nas redes sociais. Eu concordo com você que, por motivos ruins, nós estamos vivendo algo que acaba sendo muito bom. De fato, se o movimento punk, hardcore, underground, de maneira geral, no Brasil, acaba passando por altos e baixos, diante dessa circunstância atual, o movimento punk, hardcore, underground do estado do Pará está tendo uma visibilidade em particular. E, infelizmente, nós temos que lidar, muitas das vezes, com práticas xenofóbicas, no sentido de que a boa música, mesmo a música independente de resistência, ela só acontece no sul e no sudeste do país. E, de fato, São Paulo é o grande
laboratório, vamos dizer assim, né, de insurgência do punk rock, né, no Brasil, perfeitamente. Agora, o movimento punk hardcore no estado do Pará ele já existe há pelo menos 40 anos. Né? Então, até mesmo como uma forma de tiro no pé que foi dado pelo governo, né? Os organizadores do Facada Fest têm dado publicidade a diversas bandas, né? A diversos discos, a diversos trabalhos que foram realizados pelos músicos locais nas redes sociais. Então, quem tiver interesse de conhecer as bandas, de conhecer a cena, né, que já existe há décadas aqui, né, pode acessar essas páginas virtuais. Né? Geralmente, o que é feito é a criação de uma certa imagem exótica, né, do Pará e da Amazônia, né? Como se aqui somente existisse músicas regionais, né, do tipo calypso, tecnobrega, melody. Isso, de fato, existe, e só existe aqui. E são gêneros fantásticos e maravilhosos. Né? Exemplo do movimento da guitarrada paraense, né, que hoje em dia tem brilhado com os grandes mestres. Né? Até eu gostaria de aproveitar e mandar um abraço lá para os meus amigos do Clube da Guitarrada, que tem feito um trabalho maravilhoso de reviver a memória do grande mestre Vieira, né, que é o grande criador do único gênero genuinamente paraense, né, e o único gênero brasileiro que tem como instrumento central a guitarra elétrica, melhor dizendo. Né? Mas aqui nós temos o rock and roll, nós temos o punk rock, nós temos o hardcore, nós temos o hip hop e uma cena que está em ebulição, extremamente rica. Então isso também precisa ser visto por parte do Brasil e por parte do mundo. Nós temos bandas aqui, né, que já rodaram o Brasil, bandas que já tocaram, né, na América Latina, bandas que já tocaram na Europa, bandas que já tocaram nos Estados Unidos. Né? Então, isso precisa ficar claro. Né? Desculpa te interromper, só para não perder a ideia. Recentemente eu entrevistei a Fafá de Belém, aqui em Lisboa. E aí, durante o papo, eu descobri que ela gosta, né? Descobri não, porque eu já sabia, mas eu nunca tinha conversado, né? Tido essa oportunidade. Que ela gosta de heavy metal. E ela me falou que a cena do heavy metal no Pará sempre foi muito forte, só que essas informações, elas não chegam, né? Igual você falou, não chegam para a grande mídia. Fica sempre ali concentrado Rio, São Paulo, máximo ali Brasília, né? Ou para o sul do país. E o norte e o nordeste, ele é meio que esquecido, né? E no próprio, exatamente. A gente está falando do norte, mas tem o nordeste, por exemplo, o Abril pro Rock. É um puta de um festival, um evento gigante que traz bandas do mundo inteiro para Recife, e pouco se fala, não se fala tanto como se fala um Rock in Rio, né, um Lollapalooza, que tem aí, né, o mainstream. Então, assim, aproveitando que a gente está falando sobre isso, se você puder aí citar umas 3 bandas do Pará que se você pudesse falar, essa banda aqui eu passaria para frente, conheçam o som desses caras, porque vale a pena. Eu posso citar a minha aqui, vender meu peixe? Claro! Eu vou aproveitar a oportunidade, né? A minha banda chama Teach Peace, pode ser encontrada no YouTube, né, numa plataforma chamada Bandcamp também, futuramente também estará no Spotify. Já antecipo que será criada uma playlist no Spotify intitulada Facada Fest, né? Que os organizadores, olha lá que coisa boa, que os organizadores, inclusive, estão providenciando, né? Inclusive, eles entraram em contato com os advogados, né, questionando se haveria algum problema, e os advogados disseram, né, eu fui um deles e falei, nenhum problema, por favor, faça isso, nós temos que divulgar o trabalho, né, local. Então, basta acessar daqui a alguns dias, né, isso será noticiado nas redes sociais. Tá? Vai ser noticiado aqui também, a gente faz questão, a gente vai publicar no site, vamos falar aqui também. Perfeito. Eu gostaria de fazer menção aqui, em particular, à banda Delinquente, né, que tem como band leader o Jaime Catarro, né, que enfim, a banda Delinquentes está também vamos dizer assim, né, no olho do furacão, porque participou, né, do último Facada Fest, né, e ela é a principal banda de hardcore que nós temos na capital, né? Então nós temos diversas bandas aqui, na verdade, né, uma grande banda de rock and roll, eu diria, né, o Molho Negro, que hoje em dia se encontra em São Paulo, por exemplo,
e é uma das bandas que tem adquirido grande notoriedade, tem participado de grandes festivais, participou inclusive do Lollapalooza, né, faz pouco tempo. Então, enfim, nós temos, as bandas estão crescendo, né? Estão crescendo, estão saindo da capital. A minha banda, inclusive, já tocou em São Paulo, né? Nós já tivemos a oportunidade, né? Uma outra grande banda que eu citaria aqui é o Soqueira, né? Que também já tocou em São Paulo. Enfim, né? Com a divulgação dessa playlist, as bandas ficarão, né, conhecidas, né? Estarão aí à disposição, né? Bandas que têm trabalho nas redes sociais, nos perfis do Facebook, Instagram, YouTube, né? E aí a gente vai criar essa playlist do Facada. Já que você está falando de banda, só para eu não esquecer, eu sou de São Paulo, mas eu morei muito tempo em Goiânia, né? Ali que é o centro-oeste do Brasil. E lá tem uma banda chamada Ressonância Mórfica, que é, né, considerada de Goiânia, mas os integrantes são de Manaus. Então eles começaram, né, a fazer o som aí na região norte do Brasil, só depois que eles migraram, né, foram para Goiânia e tal, e deram continuidade. Mas também, eu me lembrei, é uma banda do norte do Brasil. Ressonância Mórfica, ele nasceu nessa região tão rica, né? Que, assim, não é infelizmente, é felizmente, por um momento ruim, acabou tendo toda essa notoriedade, né? Não se trata de querer surfar na onda que nos foi proposta, né? Não, A gente imagina. não criou essa iniciativa, né? O governo criou toda essa situação. O Agora tiro ele do pé precisa que você falou. Exato, né? Agora precisa lidar com essa situação, né? Não, e estamos juntos. Assim que sair a playlist, toda vez que tiver uma novidade, quando tiver a programação de um novo festival, de um novo evento, quero dizer que as portas aqui da Red Flow estão abertas, as portas da TV 247 também estão abertas para vocês, né? A gente está, eu particularmente, por estar na cena há muitos anos, por trabalhar com música há muitos anos, eu fico muito feliz. E você falou, minha banda já tocou em São Paulo, e agora, quem sabe, não vem tocar aqui, não vem tocar em Portugal, não vem fazer show em Lisboa, mostrar aqui para os nossos amigos aqui da terrinha que tem muita coisa massa sendo feita no Brasil, e não só Rio, São Paulo, tem muita coisa boa espalhada pelo país todo. Bom, Adria, muito obrigada por ter falado com a gente. Depois eu vou replicar essa entrevista também lá no nosso site da Red Flow. Aí eu coloco os links, né, do Facebook, do Facado, do Twitter, para quem tiver interesse em seguir, em conhecer as bandas que estão aí envolvidas, né? E queria também pedir para as pessoas entrarem aqui, se inscreverem no canal, compartilharem, dar o like. Lá, na TV 247 também a gente chegou aí a 500 mil, né, de inscritos na comunidade. O objetivo agora é chegar a 1 milhão, né? Então a gente está nessa campanha pedindo para as pessoas se inscreverem. Quem puder se tornar membro também, a gente agradece. E é isso. Red Flow, TV 247, contem sempre com a gente. Muito obrigada, estou muito orgulhosa de vocês. E é isso, eu te passo a palavra para você fazer aí suas considerações finais. Stephanie, muito obrigado pelo diálogo, né, que nos foi proposto aqui, pelos esclarecimentos que a gente pôde realizar, né, por todo o apoio, né? É isso que é o grande barato, né, da situação, né? Perceber que pessoas e veículos de comunicação independentes ou mainstream têm nos dado apoio, têm compreendido o valor da causa, né? E não tem resumido a situação a um mero inquérito sem justa causa. Na verdade, existe uma grande discussão que gira em torno de toda essa polêmica, né? Na verdade, nós estamos diante de uma situação de liberdades democráticas que estão em jogo, né? Da defesa da cultura, né? Da defesa, né, da própria Constituição, né? Esse é o pano de fundo que deve ocupar a situação, né? Em resistência sempre a práticas governamentais autoritárias, né? Que de fato não podem acontecer. Então, muito obrigado pela oportunidade, né? Muito obrigado pela visibilidade que vocês contribuem também para a cena local aqui da capital, aqui do nosso estado, né? E seguimos juntos aí no enfrentamento, né? Sempre em defesa da democracia, né? E contra práticas autoritárias, práticas, enfim, ortodoxas, reacionárias e até mesmo fascistas. Uma grande satisfação, muito obrigado, um grande abraço a todos. Com certeza, eu espero poder em breve ir até uma edição do Facada Fest aí, qualquer cidade do Pará, seja em Belém ou seja no interior, espero ter
essa oportunidade aí de participar, de ver de perto tudo isso que para mim é motivo de orgulho. Muito Não vai obrigada. faltar local, né, para você, né, já que está explodindo e se disseminando por todas as regiões do Brasil, né? Mas você tem que conhecer Belém. Belém é a cidade das mangueiras aqui, né? A grande metrópole da Amazônia, certamente é uma cidade muito peculiar. Você está na Europa nesse momento. Eu morei um tempo na Europa, mas eu não troco essa região aqui por lugar nenhum desse mundo. Com certeza, o nosso país é maravilhoso e a gente segue na luta para a gente tentar sair dessa, porque, né, a perspectiva que a gente quer, eu estou aqui na Europa, mas eu quero voltar para o meu país, né? Eu quero poder viver aí novamente com tranquilidade, né, com respeito e dentro de uma sociedade democrática, onde a opinião do outro é respeitada, né? É isso. Exatamente. Muito obrigada, Adrian. Lembrando que o espaço está sempre aberto. Se inscrevam, Obrigado. compartilhem e curtam para a nossa mensagem chegar aí a muitas Curta pessoas. aí o canal. Valeu, Sucesso, obrigada. viu? Bom trabalho sempre. Tchau, tchau. Valeu, obrigada.